Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro. Vamos fazer um estudo adicional da lição da Escola Sabatina, de número 5. Extraído desse livro aqui, O Desejado de Todas as Nações. O título é Dai-lhes voz de comer. Quando postos em condições difíceis, devemos esperar em Deus. Cumpre-nos exercer sabedoria e juízo em todo o ato da vida, a fim de que, por movimentos descuidados, não nos exponhamos à provação. Não nos devemos pôr em dificuldades, negligenciando os meios providos por Deus e empregando mal as faculdades que nos deu. Os obreiros de Cristo devem obedecer irrestritamente suas instruções. A obra é de Deus, e se quisermos beneficiar a outros, é mister seguir-lhe os planos. O próprio eu não se pode tornar um centro. O eu não pode receber honra. Se planejarmos segundo nossas próprias ideias, o Senhor nos abandonará a nossos erros. Quando, porém, havendo seguido em sua guia, somos colocados em situação difícil, Ele nos livrará. Não nos devemos entregar ao desânimo, mas em toda emergência, cumpre-nos buscar auxílio daquele que possui à sua disposição infinitos recursos. Seremos muitas vezes rodeados de circunstâncias probantes, e então, com a mais plena confiança em Deus, devemos esperar firmemente. Ele guardará toda a alma que se vê em perplexidade por buscar seguir os caminhos do Senhor. Cristo, por intermédio do profeta, mandou que repartas o teu pão com o faminto e fartes a alma aflita, vendo-o nu ou cubras, e recolhas em casa os pobres desterrados. Ordenou-nos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quantas vezes, porém, nosso coração sucumbe e falha-nos a fé ao vermos quão grande é a necessidade, quão limitados os meios em nossas mãos. Como André, ao olhar os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, exclamamos: que é isto para tantos? Hesitamos frequentemente por outros, mas Jesus nos manda: dai-lhes voz de comer. Sua ordem é uma promessa, e em seu apoio está o mesmo poder que alimentou a multidão junto ao mar. No ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma faminta massa de povo, está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos. Eles o entregaram à multidão, e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passá-lo a outros. Com plena confiança em Deus, Jesus tomou a pequena provisão de pães, e se bem que não houvesse senão uma porção pequenina para a sua própria família e discípulos, não os convidou a comer, mas começou a lhes distribuir, ordenando que servissem ao povo. O alimento multiplicava-se-lhe nas mãos, e as mãos dos discípulos, estendendo-se para Cristo, o próprio pão da vida, nunca ficavam vazias. O diminuto suprimento foi suficiente para todos,
Depois de haver sido satisfeita a necessidade do povo, as sobras foram recolhidas. E Cristo e os discípulos comeram juntos da preciosa comida fornecida pelo céu. Os discípulos foram um meio de comunicação entre Cristo e o povo, e isso deve ser uma grande animação para os discípulos dele hoje em dia. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar na medida que recebem. Não podem de si mesmos suprir coisa alguma às necessidades da alma. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo, e só o podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. A proporção que continuamos a dar, continuamos a receber. E quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. A obra da edificação do reino de Cristo irá avante, se bem que, segundo todas as aparências, caminhe devagar, e as impossibilidades pareçam testificar contra o seu progresso. A obra é de Deus, e Ele fornecerá meios e enviará auxiliares sinceros e fervorosos discípulos, cujas mãos também estarão cheias de alimento para as famintas multidões. Deus não se esquece dos que trabalham com amor, para levar a palavra da vida a almas prestes a perecer, as quais, por sua vez, buscam alimento para outras almas famintas. Há em nossa obra para Deus risco de confiar demasiado no que pode fazer o homem, com seus talentos e capacidade. Perdemos assim de vista o obreiro mestre. Muito frequentemente o obreiro de Cristo deixa de compreender sua responsabilidade pessoal. Acha-se em perigo de eximir-se a seus encargos, fazendo-os recair sobre organizações, em lugar de apoiar naquele que é a fonte de toda a força. Grande erro é confiar em sabedoria humana ou em números na obra de Deus. O trabalho bem-sucedido para Cristo não depende tanto de números ou de talentos, como da pureza de desígnio, da genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. Devem-se assumir as responsabilidades pessoais, empreender os deveres pessoais e envidar esforços pessoais em favor dos que não conhecem a Cristo. Em lugar de transferir vossa responsabilidade para alguém que julgais mais bem dotado do que vós, trabalhai segundo vossas aptidões. Ao erguer-se em vosso coração a pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Não permitais que vossa resposta seja no sentido da incredulidade. Quando os discípulos ouviram a ordem de Cristo, dai-lhes vós de comer, todas as dificuldades lhes acudiram à mente. Perguntaram: iremos nós às aldeias comprar comida? Assim hoje, quando o povo está carecido do pão da vida, os filhos do Senhor indagam: mandaremos buscar alguém de longe para vir alimentá-los? Mas que Cristo disse: mandai assentar os homens, e os alimentou ali. Assim, quando vos achais rodeados de almas
dadas, sabei que Cristo aí está. Comungai com Ele, trazei os vossos pães de cevada a Jesus. Os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização, recompensará a sincera e simples confiança nele. O pouco que é sábia e economicamente empregado no serviço do Senhor do céu aumentará no próprio ato de ser comunicado. Nas mãos de Cristo permaneceu, sem minguar a escassa provisão, até que todos se saciassem. Se nos dirigirmos à fonte de toda força, estendidas as mãos da fé para receber, seremos sustidos em nosso trabalho, mesmo nas mais difíceis circunstâncias, e habilitados a dar a outros o pão da vida. O Senhor diz: dai e ser-vos-á dado. O que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Este foi o estudo adicional de hoje. Daqui a pouco nós teremos uma introdução da lição da escola sabatina do próximo trimestre. Até lá!